Boa tarde a todos. Vinícius tem uma habilidade muito grande de enrolar enquanto eu tomava o meu café ali. Percebi isso. Pessoal, mais uma fala de agradecimento aqui, uma fala final, eu diria. E o Hilário tem absoluta razão. Praticamente impossível se sentir confortável depois da fala do Miziara. E o mais aterrorizante de tudo isso é que ele deu dicas sobre como ministrar uma palestra, dicas como se portar em público. E isso traz uma angústia muito grande, porque a nossa capacidade de recepção, ao menos a minha, ela vai sendo diminuída ao longo do tempo. Então, eu gravei muitas coisas que o Miziara falou, outras ainda estão sendo processadas. Então, de antemão aqui, eu já peço desculpa por eventuais falhas, lapsos que eu tenho e não seguir o roteiro que o Miziara aqui apresentou. Eu vou praticamente aqui me manifestar a respeito de duas questões. Uma primeira, de fato, de agradecimento. Eu acho que não há outro sentimento pelo qual eu possa aqui me manifestar. E, em segundo, trazer, acho que algumas considerações sobre, de fato, a advocacia. Então, eu agradeço, em primeiro lugar, isso sem sombra de dúvidas, toda a equipe do escritório que eu vejo aqui. O escritório passou por uma grande reformulação do ano passado para cá. O escritório teve um período de turbulência de saúde. Nós tivemos parte significativa da nossa equipe contaminada pela Covid, e isso trouxe um grande desafio, inclusive ao Dr. Vinícius, nosso gerente jurídico, sócio do escritório, que vem conduzindo com maestria o trabalho. Então, isso trouxe, em algum grau, assim, uma angústia muito grande, pessoas do escritório que ficaram doentes, pessoas do escritório que, inclusive, ficaram internadas em UTI, mas cuja saúde, graças a Deus, já foi restabelecida. Da mesma forma que agradeço a presença de inúmeros colegas advogados, amigos advogados, ex-alunos aqui, eu tenho também, professores, presença de amigos de trabalho de outra instituição da qual eu me vinculo. Deixo de citar nomes, até porque seria deselegante caso, eventualmente, eu esquecesse algum, mas o meu agradecimento aqui é muito sincero em relação a todo mundo que presencialmente está aqui participando desse evento e virtualmente também, porque sei que tem diversas pessoas aí que acompanharam. Então, esse é um primeiro, digamos, evento do escritório comemorativo ao Dia do Advogado. E aí surgiu uma grande questão, a razão pela qual nós, escritório João Bosco Filho, faríamos um evento desse. Eu acho muito mais de agradecimento pelo que a própria sociedade tem feito por nós, pelo que os colegas advogados têm feito por nós, pelo que os clientes têm feito por nós, pelo reconhecimento que nós temos. Então, isso, de fato, eu acho que é o mínimo que a gente faz em proporcionar um pouco aqui palestrantes de tamanha qualidade. Ana Tereza Basílio, vice-presidente da nossa OAB, uma das advogadas mais admiradas do país, talvez do mundo. Ana Tereza, daquelas revistas de publicação, ela tem praticamente todos os títulos. Alexandre Flecha, um grande processualista, um dos professores mais conhecidos do estado do Rio de Janeiro, brilhante advogado. Eu falo brilhante advogado porque já vi o Flecha da tribuna inúmeras vezes, advogado da Associação dos Magistrados. Isso traz, acho que, uma grandeza muito grande ao nosso evento. E sempre tem aquela questão da estigmatização do escritório. É um escritório de Nova Iguaçu, é um escritório da Baixada Fluminense, como se aqui não tivesse coisas boas, como se aqui não tivessem pessoas capacitadas. Já falei isso em algumas oportunidades aqui. Nós temos grandes advogados aqui, grandes criminalistas, grandes advogados de direito previdenciário, grandes contadores, enfim, grandes arquitetos. Eu estendo aqui, obviamente, em falar que a Baixada Fluminense ela tem uma pleiade de astros, estrelas, pessoas de muito sucesso. Eu acho que é muito mais uma estigmatização e talvez falte um pouco de autoestima a cada um para perceber que, independentemente do aspecto geográfico, todo mundo, dentro, obviamente, do seu contexto, da sua capacidade, da sua dedicação, pode alcançar voos muito maiores. Então, eu acho que, nesse primeiro momento, o que eu teria a dizer é justamente isso, uma gratidão por todo mundo que participou, por todo mundo que, em alguma medida, contribuiu aqui para esse evento. E o meu segundo ponto da fala, e também não vou me estender aqui, porque acho que hoje é um momento da gente cumprir rigorosamente o horário,
é fazer alguma reflexão sobre o exercício da advocacia. Flecha falou uma coisa muito interessante, que já recebeu muitas lições. Não é? Eu já tenho meus 40 anos e já recebi e continuo recebendo muitas lições até hoje. Para o exercício da advocacia privada, eu tenho, eu diria, um grupo de apoio, não é? De consultoria, de mentoria, de pessoas que eu converso, algumas mais novas, outras com mais experiência do que eu. Converso com muitos advogados, sempre tenho essa percepção de realizar uma tentativa de uma escuta ativa, eu diria, mas eu percebo que hoje eu tenho um pouco mais de experiência e de capacidade para trazer algumas lições. Não apenas pelo fato de ser sócio fundador de um escritório que hoje, modéstia à parte, é uma referência na Baixada Fluminense. Eu não falo isso por mim mesmo, os colegas dizem isso para mim, o presidente diz isso, eu fico, obviamente, muito envaidecido, mas não por mim, eu não sou uma estrela do escritório, eu apenas, talvez seja o capitão do time, quem conduz tudo são os advogados, sócios, associados, assistentes, estagiários, todo mundo, em alguma medida, faz uma contribuição, eu diria, muito importante. Mas hoje eu me sinto, de uma maneira especial, confortável, digamos, para ofertar aqui algumas lições do que eu percebo como advogado. Talvez, aí, levando o tempo todo, eu tenha mais de 18 anos de inscrição na OAB, não de advogado, contando o período de carteira de estagiário, digamos assim, mas já tenho aí um pouco de estrada. E quando eu faço essa reflexão, bem, o que é o advogado, qual é o papel do advogado na sociedade, tem muito essa coisa do discurso pronto. Muita gente vai dizer, bem, o artigo da Constituição diz que o advogado é indispensável à administração da justiça. Isso é muito legal, isso é muito legal. Tem algumas coisas até são interessantes. Ninguém entende a importância do advogado até precisar de um. Olha, isso é muito importante. Confie, a pessoa mais importante de você confiar é na sua mãe, no seu advogado. Essas coisas de clichês. Tem algumas coisas muito estigmatizantes da advocacia também, principalmente na advocacia criminal, na advocacia do direito sancionatório, em que há uma confusão entre aquele que comete a infração, aquele que comete a conduta delituosa e o advogado que faz a defesa. Não é? Às vezes, de uma maneira geral, há uma crítica, na minha percepção, muito injusta do exercício da advocacia, aquilo que tem se chamado de criminalização da advocacia. Nós temos aqui grandes advogados criminalistas que sabem, obviamente, da dificuldade em relação a isso. Mas o que eu penso mesmo sobre o papel do advogado, muito além desses clichês, muito além dessas frases mais objetivas, prontas, de textos, é que o advogado ele é o responsável por mudança de vidas. O advogado ele tem a capacidade de mudar a vida das pessoas. E aí a gente pode aqui tentar imaginar que essa capacidade de mudança da vida das pessoas seja algo muito grandioso. Não é? O advogado que atua numa fusão de uma empresa multibilionária, o advogado que atua nas causas societárias, o advogado que advoga para as maiores autoridades, não necessariamente. Talvez o advogado de direito previdenciário, que busca lá aquele benefício que a pessoa não tem, não é? Uma mínima renda, e aí o advogado vai lá e consegue. O direito trabalhista, que foi vulnerado, o sujeito ganha lá um salário mínimo, e o advogado trabalhista vai lá e ingressa. O sujeito da pequena empresa, que tem lá a sua marca, e aí nosso advogado vai lá e consegue o registro da marca. Então, não está na grandeza, no tamanho da causa, mas sim da dignidade e da importância daquilo para o respectivo cliente. Cada um tem a sua respectiva dor. Não é? O interesse do cliente é sempre individual. Eu sempre brincava nas minhas aulas, não é? A respeito das ações do juizado, e, em certa oportunidade, um aluno meu me contou que um consumidor participou fez um voo, né, Ponte Rio-São Paulo e tal, e à época que as empresas aéreas cediam, davam
biscoito, aquela coisa, barra de cereal, hoje não tem absolutamente nada disso, né? Mas, enfim, e aí deu, acho que um biscoito que tinha 3 unidades, Oreo, alguma coisa assim. E aí o dela veio com 2 unidades só. E ela processou a companhia aérea, falando que houve dano moral, porque ela só recebeu o pacote com 2 biscoitos, e todo mundo recebeu o pacote com 3 biscoitos. Você até pode pensar, mas isso é um absurdo, ingressar com uma ação, etc. Estou dando um exemplo aqui mais icônico do que qualquer outra coisa. Mas a gente não sabe a história de vida daquela pessoa. A gente não sabe se, em algum momento da vida dela, ela sofreu, sei lá, algum trauma psicológico, e aquele único biscoito fazia uma diferença. Óbvio que o advogado tem toda a capacidade e necessidade de filtrar isso, a ponto de não sair por aí fazendo aventuras jurídicas ou ingressar com demandas, enfim. Cabe ao advogado, sim, fazer esse papel de filtragem, de escolher boas causas, de não levar aventuras jurídicas ao Poder Judiciário, não é? Embora seja... a propósito, o resultado da ação foi muito interessante. Ela pedia dano moral, e a juíza até julgou ali de maneira diversa daquilo que foi pedido, porque a juíza falou, bem, eu não entendo que houve dano moral, na medida em que houve um mero aborrecimento, mas você tem direito a um biscoito a mais, porque o seu pacote veio com 2. Eu não sei como é que ficou ali o rateio dos honorários advocatícios, 30% do advogado comeu 1/3 do biscoito, enfim. Mas, de todo modo, isso mostra que, talvez, para aquela pessoa seja um direito. Às vezes, a gente pega lá no escritório e fala, meu Deus, ingressar com uma ação dessa, para mim não faz sentido nenhum, etc. Mas, às vezes, é o direito daquela pessoa, às vezes é aquilo que realmente faz sentido para ela. Então, a gente, como advogado, precisa ter uma empatia com a causa do cliente, se colocar no cliente, falar, olha, isso talvez não seja importante para mim, mas, quem sabe, possa ser, eu acho que é importante para o cliente. Eu acho que uma primeira reflexão que eu faria é justamente essa, o advogado como agente transformador de vidas. Eu atuo para alguns clientes, digamos assim, que dentro do contexto da sociedade são agentes políticos conhecidos, importantes e tal. E, recentemente, participei de uma sessão de julgamento que foi bem pesada, durou quase 2 horas, tive todo o apoio lá da equipe de direito público, enfim. E nós perdemos o processo, e o resultado foi por maioria, mas nós tivemos ali, acho que uns 4 votos favoráveis e tal. E aí eu peguei o telefone, liguei para o cliente, enfim, e falei para ele, olha, o resultado foi esse, nós tivemos o voto dessas pessoas, teve uma determinada conselheira que falou durante 20 minutos sobre o seu caso, falou que você sente que era um absurdo o que estavam fazendo com você, alguma coisa nesse sentido e tal. E esse cliente falou uma coisa muito forte para mim, ele falou assim, olha, eu me sinto justiçado pela sua defesa. Eu me sinto não apenas bem representado. O resultado, para mim, não é importante. O importante é que você acredita em mim, o importante é que você deu a sua vida por essa causa, o importante é que eu vi a justiça sendo realizada como você, por instrumento. E aí aquilo me marcou muito. Ou seja, eu não ganhei, nem sempre eu vou ganhar, e nem sempre nós, advogados, ganharemos. Nossa obrigação não é só para relembrar, é uma obrigação que ela é de meio e não uma obrigação de resultado. O pessoal da área jurídica sabe perfeitamente isso. Mas o que eu percebo dessa minha fala é que o advogado sempre faz justiça, sempre faz justiça, ainda que o juiz não faça. Mas o advogado sempre ele vai fazer justiça. Ganhando ou perdendo, ele sempre vai fazer justiça. Que ele, já tive a oportunidade de fazer uma palestra com o Vinícius sobre esse aspecto, o advogado é o grande resolvedor de problemas. O que o advogado faz é resolver problemas, mas é muito mais do que resolver problemas. É um agente transformador, é aquele que cuida da dor do cliente, é aquele que transforma vidas, sejam para coisas pequenas, sejam, obviamente, para coisas grandes. Então, que nós tenhamos advogados, nós, advogados, clientes, amigos, a percepção e o reconhecimento da importância do advogado. Eu não preciso aqui fazer a piada que você só vai precisar de um advogado quando você tiver um grande problema. Não é isso, eu não preciso ser irônico nesse sentido, mas perceber que a advocacia, tal qual a medicina, a semelhança da engenharia, a semelhança da administração,
a semelhança de tantas outras profissões, é uma profissão muito digna, muito bonita, uma profissão em que tem a capacidade de ajudar muitas pessoas. E essa é a razão, digamos, da própria essência do nosso escritório, a razão da essência da minha atividade como advogado, que é literalmente fazer aquilo que eu gosto e ajudar as pessoas. A remuneração ela é uma consequência dessas duas premissas fundamentais. E mais importante do que isso, mais importante do que apenas ajudar as pessoas, fazer aquilo que a gente gosta, ser remunerado de maneira digna, honesta, justa sobre o trabalho, é ter a convicção de que a história que a gente está construindo, a história que os advogados constroem, o advogado daqui da Baixada Fluminense, o meu escritório e outros tantos colegas aqui que têm obtido um tremendo sucesso, é uma história que certamente cada um deles terá orgulho, não é, de olhar para trás e saber que, com integridade, seguir um caminho muito certo. O legado não necessariamente é financeiro. O legado ele pode ser da história que a gente está construindo. Muito obrigado.